Boa noite, meninos. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina Parasitologia Clínica. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos minutos de aula. Pois bora lá começar essa aulinha. Bem, lembrando mais uma vez a vocês que a quarentena é para proteção de todos nós, não é férias, é para ficar em casa se protegendo e protegendo a todos, a família. Aproveite o tempo para vocês estudarem, tem que estudar. Tia Carol tá morrendo de saudade de vocês, mas lembre-se que esse momento, essa fase vai passar e que esse momento é importante para o bem de todos, para a proteção de todos. Então, cada um no seu quadradinho, não é mesmo? E não se esqueçam, usem máscara, lavem as mãos, se alimentem bem, usem álcool em gel nas mãos, nos utensílios, tá ok? Pois vamos dar continuidade, né? A aula de hoje é uma continuação a respeito do filo Sarcomastigófora. Nós vamos tratar sobre os flagelados. Naquelas aulas complementares, a gente já viu algumas coisas sobre os flagelados. E na outra aula, na aula anterior, né, eu falei sobre o filo Sarcomastigófora. E vamos dar continuidade hoje, ok? Pronto, na aula anterior nós trabalhamos as entamoebas, né? As amebas, na verdade, aí nós trabalhamos entamoeba, endolimax, Hilda-moeba buschili. E hoje nós vamos tratar sobre... Oh, meu Jesus! Desculpa, pessoal. Hoje nós vamos tratar sobre os flagelados. E aí, os protozoários de importância que está dentro dos flagelados, nós temos Trypanosoma, Leishmania, Giardia e Trichomonas. Lembrando que Giardia nós também trabalhamos na outra aula, na aula anterior. Aí aqui em relação ao filo apicomplexa, que nós temos Toxoplasma e Plasmódio, que será tratado nas próximas aulas, certo? Vamos começar aqui com os flagelados, né? Quer dizer, vamos dar continuidade, né? Porque a gente já falou sobre Giardia, que é um parasita flagelado, e agora na aula de hoje, a gente vai tratar Trypanosoma e Leishmania. Bem, dentre as doenças causadas por protozoários de importância para a medicina humana, nós temos a doença de Chagas, né? A doença de Chagas também é chamada de tripanossomíase, é uma importante zoonose e tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi. Esse parasita ele possui um ciclo complexo do tipo heteroxênico e passa por diferentes formas evolutivas no interior do hospedeiro vertebrado, seja homem, coati, tatu, morcego, paca, macaco, gambá, cão, gato, entre outros animais, também podem ser hospedeiro do Trypanosoma. E também passa pelos insetos vetores. E aí nós temos diversas espécies de barbeiros. Temos Triatoma infestans, Triatoma sórdida, Triatoma rubrovaria, Triatoma pseudomaculata, Triatoma brasiliensis, Panstrongilo lutzi, Panstrongilo megistus, entre outros, né? Nós temos, então, como insetos vetores, os barbeiros da família Triatomini. Bem,
Como eu já havia dito, né, a doença de Chagas é uma zoonose e o agente etiológico é o protozoário monoflagelado Trypanosoma cruzi. E aí eu já havia dito também para vocês que esse parasita tem um ciclo heteroxênico, né? E aí agora vamos tratar a respeito da transmissão, por exemplo. A transmissão ela ocorre através da picada desse vetor do barbeiro, que fornece uma porta de entrada para que entre o parasita, o Trypanosoma cruzi. E aí, após a picada, o barbeiro ele defeca, sabe? Ele pica para se alimentar e em seguida ele defeca. Aí a pessoa, no ato de coçar, acaba levando o Trypanosoma protozoário, que fica presente nas fezes do triatomínio. Aí no ato de coçar, a pessoa leva o parasita para dentro desse buraquinho onde foi a picada. Por isso essa picadinha é a porta de entrada do parasita, mas o parasita ele está nas fezes do barbeiro, certo? Ah, professora, o barbeiro me picou, mas eu não me cocei, entendeu? Então, se não coçou, se essas fezes do barbeiro não entrou em contato, não adentrou nessa porta de entrada, então você não vai ser infectado, certo? Mas a infecção ocorre justamente porque a picada causa uma reação, a pessoa automaticamente ela coça. Desculpa, pessoal. Bem, o Trypanosoma, né, ele se desenvolve com sucesso nesses insetos da família Rudividae e na subfamília Triatomini. Os triatomíneos também são conhecidos como barbeiros, né, ou chupão, e eles são os insetos vetores, são considerados inclusive os vetores mais importantes dessa doença, principalmente os da espécie triatoma. Esses barbeiros, né, que são os vetores do Trypanosoma cruzi, são hemípteras de hábito noturno. Durante o dia, geralmente eles são encontrados nas fendas das paredes de casas não revocadas, telhados de palha, nas frestas daquelas casinhas de barro. Esses barbeiros, eles vivem no domicílio ou então na região peridomiciliar. E eles vivem cerca de 9 a 20 meses. E aí, durante esse período, se eles estiverem infectados, eles podem transmitir a doença para inúmeras pessoas e animais também. E aí nós temos a demonstração dos triatomíneos mais importantes na transmissão da doença de Chagas, como eu já havia dito no slide anterior para vocês. E aí nós temos o triatoma infestam, o Panstrongylos megistros, Rhodnus prolixus, triatoma dimidiata, ou nomezinhos difíceis. Triatoma brasiliensis, que é inclusive o mais comum. Sim, gente. Outra coisa. Esses barbeiros, os pernilongos, vamos abrir uma comparação entre barbeiro e os pernilongos. Os pernilongos, quando eles são hematófagos, somente a fêmea, na verdade assim,
entre os pernilongos, somente a fêmea é hematófaga, ou seja, somente a fêmea se alimenta de sangue. A fêmea adulta. E o macho, o pernilongo macho, ele não se alimenta de sangue. Já os barbeiros, eles se alimentam de sangue, eles são hematófagos em todos os estágios, desde as ninfas até o indivíduo adulto, e também todos os sexos, tanto o macho quanto a fêmea dos barbeiros são hematófagos, certo? Estou abrindo aqui só uma comparação para vocês, porque lá na frente a gente vai falar sobre algumas doenças que são transmitidas por flebótomos, por pernilongos, por espécies de flebótomos, né? E aí, só para vocês entender que em pernilongos e flebótomos, quem se alimenta, quem faz o repasto sanguíneo é somente as fêmeas. Já nos barbeiros, não. Os barbeiros, todos os estágios, tanto os mais jovens quanto os indivíduos adultos, e em ambos os sexos são hematófagos, certo? Vamos prosseguir. Bem, a transmissão da doença de Chagas pela via vetorial, ou seja, através da picada do inseto do barbeiro, é considerado o mecanismo de transmissão de maior relevância epidemiológica e corresponde a cerca de 80% dos casos da doença. Durante ou logo após o hematofagismo ou o repasto sanguíneo, o barbeiro, que é o vetor, ele vai defecar. E a importância do momento da evacuação está no fato dos tripanossomas desenvolverem-se no intestino posterior do triatomínio e serem disseminados nos dejetos desse inseto. Normalmente, ocorre uma leve ardência ou coceira no local da picada. Por isso, quando a pessoa se coça, acaba propiciando a penetração do parasita contido nessas excreções do barbeiro. E aí é que causa a infecção. O ciclo do Trypanosoma cruzi no hospedeiro vertebrado e invertebrado, ele apresenta várias formas evolutivas. Nós temos tripomastigota, amastigota, epimastigota e esferomastigota, conforme a gente pode, inclusive, ver a discriminação em alguma das etapas do ciclo apresentado nessa figura. Bem, as formas tripomastigotas, elas são formas mais alongadas, fusiformes, né? E geralmente o núcleo do tripomastigota está posicionado no centro, é oval e grande, está situado também posteriormente ao núcleo. No entanto, na visualização dessa organela só é possível por microscopia eletrônica. Estou só recapitulando aqui algumas coisas para vocês em relação à morfologia. Essa forma, o tripomastigota, ocorre na corrente sanguínea dos hospedeiros vertebrados e também na porção distal do tubo digestivo do inseto vetor. E não dispõe da capacidade de multiplicação. Mas são estas as formas infectantes para os hospedeiros vertebrados. Já as formas amastigotas, que são esféricas, apresentam cinetoplasto visível, pode ser encontrado no interior das células dos hospedeiros infectados e também é possível se fazer cultivo celular das formas amastigota. Inclusive, em vários estudos começa o cultivo em laboratório dessas formas amastigotas. Essas formas, elas já têm a capacidade de multiplicação, principalmente por fissão binária.
e não possuem flagelo. As formas epimastigotas e esferomastigotas, elas não ocorrem no hospedeiro vertebrado. Os epimastigotas, morfologicamente, eles apresentam uma forma mais alongada e o seu flagelo ele surge na porção anterior do parasita e tem uma mobilidade muito intensa e se multiplica por divisão binária simples. No vetor, também pode ser cultivado, né, a fins de estudo em laboratório, certo? Já os esferomastigotas, eles apresentam a forma esférica do parasita, por isso que leva inclusive esse nome, têm a capacidade replicativa e são encontrados no estômago do vetor. Mas nós temos também outra forma de transmissão, né? Aí outros meios de transmissão da doença de Chagas, nós temos uma transmissão que é consideravelmente relevante, né, que é a transmissão congênita. A transmissão vertical da doença de Chagas, ela ocorre principalmente pela via transplacentária, que pode ocorrer tanto na fase aguda quanto na fase crônica da doença, podendo ocorrer em qualquer período da gestação, sendo que é mais provável no último trimestre, no trimestre da gravidez. Porém, a transmissão ela também pode ocorrer no canal do parto, através do contato das mucosas do feto com o sangue da mãe contaminada por Trypanosoma cruzi. Já a transmissão transfusional, ou seja, por transfusão do sangue, ela também pode ocorrer. Com a maioria dos pacientes, né, o parasito ele é identificado na fase crônica, a transfusão de sangue ela acaba sendo um tipo de transmissão, porque se o paciente ele tiver na fase mais aguda, não é detectável em exames. E aí por isso o doador de sangue ele pode doar o sangue, está contaminado e acabar passando a doença de Chagas para outras pessoas, justamente porque não foi detectado em exames. Nos últimos anos, alguns casos por transmissão oral ela tem sido relatada em diversos estados brasileiros. Por via oral, a contaminação ela ocorre pela ingestão de alimentos contendo tripanossomas provenientes de triatomíneos ou dos dejetos desses triatomíneos. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, em 2005, houve a suspeita de 45 casos da doença de Chagas, isso ligado à ingestão de caldo de cana. A amamentação ela também pode ser ressaltada como outro meio de contaminação por via oral. E alguns estudos eles têm comprovado os achados de Trypanosoma cruzi no leite de mães com infecção chagásica, isso tanto nas fases aguda e crônica da doença. Ainda em relação da transmissão oral da doença de Chagas, nós temos, por exemplo, um caso aqui no Rio Grande do Norte, em 2015, onde foi detectado vários casos de doenças de Chagas, tanto em Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Alexandria e Pilões. Só que foi assim, muitos casos em pouco tempo e com manifestações de uma forma aguda considerável. E aí o Ministério da Saúde foi fazer a investigação e observou que o que essas pessoas tinham em comum era ter bebido
ter ingerido caldo de cana em algumas localidades. E aí acabaram detectando vários insetos barbeiros nessas moagens de cana. E aí aqui no Rio Grande do Norte, então, nós temos também esse relato de ingestão de caldo de cana em um período de surto de doença de Chagas. Bem, em virtude da sintomatologia característica ou alterações em exames laboratoriais, alguns pacientes eles buscam atendimento médico e algumas vezes eles são diagnosticados com a doença de Chagas. Aí algumas causas proporcionam a ida justamente ao médico por conta, por exemplo, de falta de ar ao se esforçar, palpitação, perda de consciência, obstipação prolongada. Em regiões endêmicas, algumas crianças elas apresentam febre, esplenomegalia, sintomas cardíacos, e aí, diante desse quadro, o médico ele pode suspeitar de doença de Chagas. Na fase aguda, o diagnóstico clínico ele é facilitado principalmente quando a gente tem a presença desse sinal de Roman, como a gente está vendo aí nessa foto, né, nessa imagem. E é justamente esse sinal de Roman que é um indicativo da presença de porta de entrada do parasita. E pode ser nessa região e aí tem esse inchaço. Então, esse sinal de Roman ele é característico para a doença de Chagas. A gente já ouviu relato, né, de dados relacionados a pacientes com histórico antecedente a contato de vetores e com a presença desse sinal de Roman. Bem, a gente pode então, pessoal, afirmar que clinicamente a doença de Chagas ela apresenta então duas fases distintas. Nós temos a fase aguda e a fase crônica, né? A fase aguda ela se apresenta sintomática ou assintomática. E geralmente ela está muito associada na primeira infância, porque às vezes é muito tardio quando chega essa fase crônica, né? Aí nessa fase aguda inicia quando o parasita ele penetra na pessoa, ou no animal vertebrado, entendeu? Quando o parasita ele penetra no vertebrado, inicia a fase aguda. A manifestação sintomática ela inicia de 8 a 10 dias após a entrada do agente etiológico, do tripanossoma. Isso na corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado. E aí, nessa fase, o indivíduo ele pode apresentar sinais de porta de entrada da infecção, como, por exemplo, o sinal de Roman ou mesmo chagoma de inoculação. No sinal de Roman, ocorre um edema indolor na pálpebra inferior e superior de um dos olhos, e simultaneamente. Também ocorre uma coloração palpebral eritematoso, violáceo, congestão conjuntival e linfodonomegalia, que é o aumento dos linfonodos. O chagoma de inoculação, ele consiste justamente em um pequeno nódulo que pode surgir em qualquer região do corpo, só que ele é mais frequente
nas regiões que são descobertas durante o sono. De maneira geral, as manifestações sintomáticas, elas são febre, astenia, inapetência, cefaleia. Pode surgir linfonodomegalia generalizada, também pode surgir hepatosplenomegalia e até algumas vezes pode ocorrer manifestações neurológicas, características até com meningoencefalite. E também pode surgir as manifestações cardíacas. Os sintomas dessa fase aguda, normalmente desaparecem de 4 a 8 semanas na maioria dos indivíduos acometidos. Após essa fase aguda, inicia a fase crônica. Essa fase crônica ela é subdividida em crônico assintomático, que é uma forma sem sintomas, onde o parasita encontra-se inclusive um período latente, e nós temos a fase crônica sintomática. Nessa fase indeterminada ou latente, é caracterizada por achados clínicos e laboratoriais, como, por exemplo, inexistência de manifestações clínicas significativas, e aí por isso que é considerado, embora crônico, mas é uma fase que se encontra latente. O eletrocardiograma não tem alterações significativas. Esôfago, cólon, normal, mas às vezes pode ser diagnosticado em banco de sangue, porque tem uma triagem mais eficiente. 30% dos pacientes chagásicos que apresentam essa forma indeterminada, eles vão manifestar alguma das formas crônicas da doença de Chagas, isso após um período de 10 a 20 anos. Nessa fase crônica sintomática, após ficarem muito tempo, por vários anos assintomáticos, eles podem apresentar com o tempo complicações relacionadas ao sistema cardiovascular e digestivo também. E isso se deve ao fato de mudanças anatômicas que vão ocorrendo no miocárdio e no tubo digestivo por conta do parasitismo. E aí nessa fase observa-se intensa reativação de um processo inflamatório. A forma crônica cardíaca da doença de Chagas é a mais relevante pela elevada causa de mortalidade por diversos danos ocorridos no sistema cardíaco, né, por conta da doença de Chagas, e é principalmente observado o acometimento cardíaco por conta de miocardiopatia dilatada e também insuficiência cardíaca congestiva. Lembrando que a miocardite ela é silenciosa e leva à perda progressiva da massa do miocárdio e aí provoca uma certa destruição e, como consequência, provoca dilatação cardíaca ou disritmia potencialmente fatal. No Brasil, a forma digestiva ela ocorre em cerca de 10% das pessoas com doenças de Chagas. E aí as pessoas podem apresentar dilatações nos cólons, sigmoide reto, né? Pode até apresentar um megacólon, enfim. O grande problema em relação à doença de Chagas está relacionada principalmente aos portadores de AIDS,
as pessoas transplantadas e pacientes que fazem tratamento com quimioterapia. A infecção chagásica, né, ou a doença de Chagas, quando ela é adquirida pela via transfusional, por transfusão de sangue, raramente ela é desenvolvida e o período de incubação ele costuma ser mais extenso e pode ultrapassar inclusive 100 dias. Isso é um período de incubação, gente. Mas quando ocorre algumas manifestações clínicas, essas manifestações, quando a transmissão é por transfusão de sangue, elas são caracterizadas por febre prolongada, aumento dos linfonodos, hepatosplenomegalia, enfim. Em relação ao diagnóstico laboratorial. Bem, diante de uma suspeita clínica, é preciso fazer uma confirmação diagnóstica, né, de alguma forma. E aí, dessa forma, os métodos laboratoriais, eles são de extrema importância para um diagnóstico adequado. No entanto, os métodos de diagnóstico laboratorial, eles podem apresentar diferentes resultados, isso dependendo da fase da doença em que são feitos esses testes, ou seja, vai apresentar diferentes resultados se for na fase aguda ou na fase crônica. Durante a fase aguda, ocorre alta parasitemia, que é a presença de forma tripomastigota metacíclica no sangue, e também presença de imunoglobulinas específicas anti-trypanosoma cruzi, da classe IgM. Nesse período, recomendo o exame parasitológico de fezes, uma lâmina corada de gota espessa ou esfregaço, como eu apresentei na última aula presencial que nós tivemos. Pode ser feito um método enriquecido por concentração e a pesquisa a fresco de tripanossomas e também exames sorológicos, como hemaglutinação indireta ou passiva, que é a denominação aí AHI, que é o mesmo que hemaglutinação direta, imunofluorescência indireta, e também pelo método imunoenzimático ELISA. Já na fase crônica, a gente observa uma baixa parasitemia, só que altos títulos de imunoglobulinas específicas. Aí nessa fase, os exames sorológicos mais indicados são o IFE, ELISA, hemaglutinação indireta, fixação de complemento. Também pode ser útil métodos de exames parasitológicos indiretos, como por exemplo o xenodiagnóstico e hemocultura, que é a cultura do parasito, ou xenodiagnóstico é quando você inocula o sangue da pessoa em camundongo para ver se ele vai desenvolver a doença ou se depois ele vai se tornar no sangue, vai ser observado o tripanossoma. Bem, os testes sorológicos eles são largamente utilizados na rotina laboratorial, justamente porque apresentam uma grande sensibilidade e são facilmente executados, né? Do que se a gente comparar ao xenodiagnóstico. Mas tem que ter cuidado porque mesmo nos exames, dependendo da fase que a pessoa se encontra, pode apresentar um exame falso positivo ou falso negativo. Outra possibilidade também é o exame de PCR, onde a gente analisa faz uma análise em relação ao genoma do parasita.
Bem, a forma, como eu já havia dito para vocês, né, as 3 formas, as mais importantes são a mastigota e tripomastigota. A forma amastigota, ela é intracelular, arredondada ou oval, é observado um flagelo curto, que não se exterioriza. Essas formas amastigóticas do Trypanosoma cruzi são circulantes no sangue e geralmente elas apresentam esse aspecto das letras S ou C. A forma tripomastigota, ela é extracelular, né? Se apresenta também no sangue, tem uma forma alongada, o cinetoplasto posterior ao núcleo. O flagelo, ele circunda uma membrana ondulante livre, isso na região anterior. E aí a gente pode ver aí na seta vermelha o núcleo do tripanossoma. Na seta azul, a gente vê essa membrana ondulante. E na seta verde, a gente vê o flagelo. Bem, as medidas preventivas, né? As ações para prevenção do Trypanosoma cruzi, ele engloba vários aspectos que devem ser considerados, como as condições de vida dos indivíduos. Nesse caso, deve levar em consideração a habitação, já que as moradias inadequadas é um domicílio do barbeiro, né? É um domicílio favorável para o barbeiro. Deve levar em consideração também a transmissão oral, a contaminação congênita, os possíveis acidentes, por exemplo, em laboratório, doação de sangue, enfim, a prevenção para a doença de Chagas é principalmente controlar o barbeiro, fazer o controle para que o barbeiro ele não entre em contato com o ser humano. E aí tem os programas realizados pelos agentes de endemias, por exemplo, que fazem borrifações, entendeu? E outras medidas que as próprias pessoas podem fazer, que é a limpeza das casas, um manejo adequado do ambiente, não deixar frestas na sua casa para que não seja um ambiente propício para a criação do barbeiro. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui e em seguida a gente vai dar continuidade no estudo das leishmanioses.